Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula com vocês, aula de matemática. Hoje vamos conhecer como trabalhar os números racionais e a reta numérica, tá? E para a gente iniciar conhecendo um pouco mais essa representação, a gente vai explorar esses números através de tirinhas, tá? Em formas de números fracionários. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês acompanhem aí, ó. Aqui tem um inteiro, nessa barrinha. Eu até vou colocar uma cor mais escura para você ver esse inteiro, porque ele fica melhor representado aqui com essa cor mais escura. Então, aqui é o inteiro, tá? Esse inteiro, se eu for dividir ele em dois, ele fica aqui, ó. Olha só. A mesma parte, tá? Sendo dividida em dois. 1,5, né? Tá? A divisão aqui no meio. E aí, essa divisão, se eu for dividir ela mais em três partes diferentes, o que que acontece? Eu vou também dividir ela em três, que aí fica 1/3. E esse 1/3, ele fica assim, ó. Dessa forma. Deixa eu colocar ele aqui, para você ver a mesmo inteiro. Partes diferentes. Olha só, vendo? Ó, um inteiro, duas partes e três partes. A posição já vai modificando, ó. Aqui tem o inteiro, eu divido 1,5, coloco 1,5 aqui, ó. Ou seja, representando a divisão, né? Partes iguais, a metade. Aqui 1/3, ó, a divisão ela fica exatamente aqui, nessa reta, ó. Tá? Ela fica aqui nessa reta. E deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. E o outro 1/3 fica bem aqui, ó. Tá? Então, posições diferentes. 1,5, 1/3, ó. Ele vai sendo modificado, tá? Se você ver a marcação, deixa eu só fazer a marcação aqui, ó. 1/3 bem aqui, ó. E 1,5 aqui. Aí você se pergunta o seguinte, se você for representar essas frações numa reta, olha só. Pegando a reta numérica, tá? A reta numérica, eu pego o 1,5 aqui, mais ou menos o desenho, né? Que eu acabei de colocar para vocês, as barrinhas. Esse 1,5 fica aqui e 1/3 ele fica mais ou menos aqui, ó. Aí é quando você se pergunta por que 1/3 fica na frente de 1,5, né? Porque você associa que o 2 ele é menor que o 3, então o 3 ele vem depois. Então você faz essa associação quando a gente vai representar dessa forma. Porque afinal, esse inteiro, eu fiz uma divisão diferente. Aqui é a metade, aqui é 1/3, porque eu dividi ele em 3. E aí, essa representação que a gente está fazendo aqui, é para você entender a posição desses números numa reta numérica. Tá? Por isso que eu estou dividindo ele em partes nessas tirinhas. Vamos fazer outra divisão para você observar isso, olha só. Agora eu vou usar 1/4 aqui, ó. 1/4. Aí já modifiquei a posição, ó. 1/3 ele ficou aqui, ó, né, como eu falei, e 1/4 ele fica um pouquinho antes de 1/3, ó, porque eu dividi o mesmo inteiro em 4 partes. E cada parte desse representado por esse número que a gente lê como 1/4, porque é 1/4, cada parte dessa dividido em 4 partes do inteiro, tá? E nessa divisão, as posições desses números, elas vão se alterando. Vocês estão vendo? Vamos fazer outra divisão dessa tirinha para você ver. Agora eu vou dividir ela em 5 partes, o mesmo inteiro, ó. Eu dividindo ela em 5 partes, ele fica dessa forma aí, ó. 1/5, ó. 1/5 cada parte. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes do meu inteiro. Então, aqui é 1/5, tá? Eu tenho 5 partes. Olha só, o 1/5 fica aqui, 1/4 logo depois, 1/3, 1,5, tá? Eles vão sendo, alterando de posição, tá? De acordo com a divisão da minha fração. E a última tirinha, que eu vou usar para representar isso aqui, para vocês entenderem, ó, é 1/6, tá? É 1/6.
Agora, se você pegar isso aqui e observar, esse 1/6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6 ele fica bem aqui. É a primeira parte, a primeira divisão na minha tirinha. 1/6, depois eu tenho 1/5, depois 1/4, depois 1/3, 1/2 e 1/inteiro. Nessas posições aqui, a gente pode até pegar e fazer algumas comparações, ó. 1/2 é a mesma coisa que eu pegar 1/4. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, 1/inteiro. Se eu pegar 1/inteiro, né, como eu peguei a tirinha aí, né, eu peguei as tirinhas como vocês viram aí nas tirinhas que eu acabei de colocar aqui. Se eu pegar esse inteiro e dividir aqui, ó, eu vou estar representando que fração aqui, ó, que representa essa parte, exatamente nessa divisão, 1/2. Agora, se eu dividir esse mesmo inteiro em 4 partes iguais, que é o que a gente fez na tirinha aqui, cada parte dessa vai ser o quê? 1/4, não é isso? Que vai ser essa parte aqui. O meu meio vai ser isso tudo aqui. Ou seja, 1/2 é a mesma coisa de eu pegar duas partes dessa aqui, ó, que seja 1/4 mais 1/4. Ou seja, é a mesma coisa de eu usar 2/4. Ser frações equivalentes que a gente chama, né? Que representa a mesma parte aqui. Ok? Então, olha só. Eu faço essas frações dessa forma, essa representação, aí eu pego a posição de 1/4 que fica aqui, ó. Ela vem antes de 1/2, tá? A metade. Então, as representações de frações, geralmente, elas ficam, vamos supor, dessa forma, ó. 1/5, 1/4, 1/3, meio. Ela fica dessa forma na representação aí, ó. Ok? Usar o sinal do maior, menor que, né? Então, isso aqui, ó, é menor, na representação do menor, na representação que elas estão arrumadas. Então, essa representação fracionária, ela serve para nos organizar nessa reta numérica, as frações que a gente está acabando de ver. A gente usa essas divisões nessas retas para vocês compreenderem a divisão numérica usando essas frações, tá? Dividindo esse inteiro, como nós vimos aqui, ó. Eu tenho um inteiro, eu vou dividir ele em duas partes. Então, a metade do meu inteiro aqui, ó, ele vai ser 1/2. É a posição da minha fração, 1/2, tá? Quando eu uso 1/3, ou seja, divido em 3 partes, o mesmo inteiro, mas eu divido ele em 3 partes, a minha posição já de 1/3 é bem aqui, ó. Exatamente na divisão aqui, tá? Aqui eu tenho a divisão de 1/4, ó. 1, 2, 3, 4. Por que 1/4? Porque eu estou dividindo o meu mesmo inteiro em 4 partes. Eu não dividi ele na metade, nem em 3 partes, sim em 4 partes. Então, eu leio 1/4, cada parte dessa é 1/4, tá? E a minha representação de 1/4 fica exatamente nessa posição aqui, na divisão desse meu inteiro, tá? E aqui eu tenho 1/5. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes. E aí eu tenho 1/5, que fica exatamente nessa posição aqui, ó. A parte um pouquinho menor que esse 1/4, né? Por isso que ele vai, é como se ele estivesse indo aqui para frente, né? Na nossa contagem, que a gente sempre começa aqui da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, ó. Então, olha o que é que acontece aqui, ó. Eu tenho 1/5, 1, 2, 3, 4, 5 partes, tá? E aqui eu tenho 1/6, 6 partes nessa barrinha vermelha. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes eu tenho aqui, tá? E aí, cada parte dessa eu chamo de 1/6. Então, eu tenho 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6. Porque cada partezinha dessa aqui representa uma parte de 6. Por isso que eu leio 1/6. Assim como as outras também. 1/5, porque é uma parte de 5 partes. Então, eu leio 1/5. Número de cima representa uma das partes que foram divididas. E a parte de baixo, o número de baixo da fração, representa o meu inteiro. Que no caso, esse inteiro ele foi dividido em 5 partes, tá?
então eu leio 1/5. Cada partezinha dessa de 5 partes, eu leio 1/5. Assim como as demais também, aqui foram divididas em 4, então é 1/4. 1/4 essa parte, 1/4 essa também, 1/4 e 1/4. Então, cada parte dessa é 1/4. Aqui tem 1/3, então, por quê? Dividido em 3, por isso que eu coloco o número 3 aqui, representado por esse número aqui. 1/3, porque, lembrando, o número embaixo representa as partes que ele foi dividido. Então, foi dividido em 1, 2, 3 partes. O meu inteiro, ele foi dividido em quantas partes? 3. Número embaixo da fração chamado de denominador, ele está denominando quantas partes meu inteiro foi dividido. E o número em cima aqui, 1, no caso, está representando uma parte dessa. No caso, é 1/3. Então, por isso está 1/3, 1/3 e 1/3 aqui. Ok? Aqui, o meio, exatamente porque uma dessas partes aqui representa a metade, né? Cada uma 1/2 e 1/2. Okay? E aqui representa um inteiro que foi dividido em várias partes diferentes. Aqui em 2, aqui em 3, aqui em 4 partes, aqui em 5 e aqui em 6. Tá? E essas frações elas vão se modificando de acordo com a posição da sua divisão para representar essa parte em que ela foi dividida. Então, o meu inteiro pode ser dividido em várias partes. Né? O número de baixo representa essa divisão e o número de cima, uma parte daquela divisão ali, como a gente viu nos exemplos que eu acabei de mostrar. Esses números eles vão se alterando nessa reta numérica. A gente vai poder compreender isso na próxima aula, que eu vai fazer outras atividades também. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.